Olá, Paulo, tudo bem? Vou gravar aqui a validação da sua unidade 6, certo? Então, vou abrir aqui no caderno para. Ok. Seria então a nossa unidade referente ao plano do projeto, medição de andamento. Aqui seria o objetivo montar um plano de produção a partir dos períodos pré-definidos para apresentar as turmas de execução e ao final permitir avaliação e acompanhamento dos resultados produzidos e da produtividade dos recursos. Então, nessa unidade, a primeira coisa que a gente faz aqui, segundo nossos requisitos, seria se o arquivo Spider foi atualizado. Verificando então aqui o arquivo na parte da turma, SPU 4503, eu vi aqui que a sua última versão é a 600. Ok, eu vou abrir ela aqui. Processo de diretor. Ok. Então, voltando aqui aos requisitos, foram criados novos campos de acompanhamento, responsável pelo desvio e moral de equipe e imagem da empresa. Então seriam esses novos três campos que nós iríamos utilizar nos arquivos de medição. Verificando aqui os campos criados pelo usuário, aqui tem responsável pelo desvio, moral da equipe e imagem da empresa. Então também está tudo certo. O terceiro requisito seria se existe o modo 600, que seria o plano de trabalho. Verificando aqui, encontrei-se o modo 600 aqui. Deixa eu verificar dentro do caderno. Modo 600. Coisas utilizáveis, organizacionais, ok. Aqui, gerando um layout novo. Então seria um layout dentro do nosso Performance Input. Ok, então verificando aqui, Performance Input do projeto. Aqui eu vi que você criou já o modo 600, está salvo como plano de trabalho. Perfeito. E eu vou fechar e abrir de novo, porque eu acabei simulando aqui uma medição e eu quero ver qual foi a última que você realizou. Então foi só a preparação do modo do layout de medição. Então aqui você está pegando o período do dia 1 do 4 até dia 10 do 4. Seria 1 do 4, então começaria na sexta e iria até o domingo. Deixa eu verificar no caderno aqui. O período que nós pegaríamos seria. Aqui nós teríamos que definir 7 dias. E eu percebi que essa sua primeira medição, ela está considerando um período maior. Mas, como ainda não foi registrado os dados, foi utilizado só para a criação do modo de visualização, ele não vai impactar por enquanto. Mas é interessante você ficar atento que quando você for criar o seu arquivo de medição do seu projeto, que seria a sua tabela de performance, né? Você tem que definir aqui o período. E aí, no nosso modelo de atividade, a gente vai utilizar de 7 7 dias. Então, basta você selecionar a data inicial, 1 do 4, selecionar aqui a data do projeto e selecionar os 7 dias. Toda vez que você for realizando as medições, que você puxar para fazer uma nova medição, ele já automaticamente vai jogar esse período aqui mais 7 dias, entendeu? Então é interessante ficar atento a isso também, tá? E caso você não queira considerar, por exemplo, os 7 dias da data de início que você está utilizando, você desmarca essa opção e seleciona manualmente aqui o período que você quer. Clicando nesse data date, ele configura aqui automático o from da sua última data medida. Como ainda não foi realizada nenhuma medição, a gente consegue visualizar aqui, então ele está considerando a data de início do projeto. Ok? Então voltando aqui para os nossos requisitos, seria a criação do modo 600, tá tudo certo. Deixa eu só conferir aqui os campos. Voltar aqui. Deixa eu aumentar essa tela um pouco para ficar mais fácil. Vamos lá. Vou puxar aqui. Opa.
puxar aqui pro ladinho, que aí eu consigo acompanhando os campos. Seria level, level não está aparecendo aqui, seria o level da atividade, se ela é considerada uma fase, então é um campo direto do Spider. Ele puxa o level da sua fase do projeto, então, por exemplo, aqui a gente tem nível 1 para o projeto inteiro, nível 2 para a subfase, e as subfases de logística, por exemplo, ela já adquiria o número 3, né? Seria código, nome, data de início e término, start of period e finish of period, ok? O manage você adicionou aqui também, legal. Teria o asyndex, que seria o index, no caso aqui o campo do Spider. Deixa eu puxar aqui. Na verdade, deixa eu dar um Ctrl Z, porque ele pode estar por aqui, só que eu não estou enxergando. Na verdade ele não consta esse campo. Então, aproveitando aqui para mostrar para você, que aqui a gente vai ter os campos que vão ser utilizados nesse layout, certo? E aqui estão indicados os campos de usuário que já foi verificado que você criou. Então todos esses campos aqui, eles são referentes ao nosso plano de trabalho do modo 600. Eles deveriam estar contidos nesse modelo, entendeu? Então aqui, voltando, por exemplo, já percebi aqui que deixa eu ver aqui se eu consigo marcar o texto. Eu já percebi que o asyndex não tá. Deixa eu voltar aqui. Start period of finish of period. Qual o próximo? Seria o asyndex. O person manager tá. O folder, que seria o referências dos documentos, tá aqui. Ok. O próximo seria os 3 que foram criados. Moral da equipe, responsável aqui. E imagem da empresa. Perfeito. Notas. Notas está aqui também. Volume antes e depois. Volume before. Cadê? Tá faltando o volume done, que seria o que já foi feito, né? Vamos verificar aqui. Faltou adicionar o volume done, então vou marcar ele aqui também. O volume remain você já adicionou, já estava aqui. Unidade do volume também consta aqui. Só que ele não veio preenchido na unidade do volume. Tá faltando preencher isso aqui. Duration hours before, spent e remaining. Então seria o antes, o gasto e o que tá faltando. Perfeito, em horas. A quantidade atual. Opa. Eu acabei marcando aqui, mas não precisava. Quantidade atual. Não encontrei. Aqui você colocou só os campos dos recursos. Então, materiais, na verdade, né? Faltou aqui o de quantidade. Certo? Que seria referente à quantidade dos recursos. Então faltou quanti, cadê? Aqui. Resource hours também ficou faltando. Aí custo você não puxou, você puxou por recurso só, né? Você não puxou o campo de custo do total. Que seria esse campo aqui, ó. Custo de real. Ficou faltando. E aí seria custo before, consumado. Então esses do custo daqui todos ficaram faltando. Adicionar nesse modo. E o fixado também. E o fixado faltante. Workload também ficou faltando. Todos esses campos, eles são campos auxiliares para, por exemplo, o custo, eles são campos calculados. Então, conforme você indicar o seu volume done aqui, ele vai já te mostrar esse custo calculado
que seria no caso consumido no período, né? E aí ele já vai te entregar o quanto vai ficar faltando posteriormente. Então é interessante ter esses campos de custo, até porque quando a pessoa que estiver preenchendo, ela já consegue fazer uma verificação ali se está conforme ela está preenchendo corretamente, ou se ela está fugindo muito do que era o esperado. Pode acabar preenchendo incorretamente. Colocar um número aqui, 525, por algum motivo, e ela fazendo essa validação, ela confere que ela acabou errando e o acabou ficando bem maior. É, a mesma coisa acontece para esses campos referentes ao recurso, como a carga de trabalho. Eu não encontrei ele aqui, que seria o quanto que aquele recurso ele está disponível para aquela atividade. Então aqui no caso o container ele está 100% para essa atividade de licença de planejamento, né? Mas pode ser que exista alguma distribuição diferente e aí é interessante a gente ter isso aqui à amostra para poder entender referente à produtividade, né? O quanto que o nosso recurso ele vai estar sendo utilizado dentro daquela atividade. Pode acontecer aqui de quando a gente for fazer uma medição, aparecer mais de uma atividade com o mesmo recurso, tendo um recurso distribuído. Então, o workload ele vai servir para indicar o quanto que aquele recurso ele estava disponível para aquela atividade, para aquelas atividades no caso. Então, ele vai ter uma distribuição ali, considerando o mesmo período, né, de medição. Então, ficou faltando o workload aqui também. Caraca, errei feio aqui. E aí eu vi que você adicionou água. Cadê? Água before, consumed e fixed. E o fixado pelo foi o consumido. E o remaining tá aqui, tá? Então são before, consumed by period, fixed before, fixed consumed by period e o fixed remaining, ok? São todos aqui. E o diesel a mesma coisa. Então os campos que ficaram faltando adicionar nesse modo seriam esses que ficaram marcados em amarelos aqui, ok? Então peço para que revise essa parte aqui. Vou marcar dentro dos requisitos como não atendidos. Na verdade, vou colocar como não crítico, visto que o modo foi criado, mas os campos não estão completos, né? Continuando aqui, a gente vai verificar agora a distribuição das atividades, né? No caso, seria a configuração de quando você fizer a distribuição dessa planilha para onde elas estão sendo encaminhadas. Então, a gente vai verificar aqui que dentro de cada usuário a gente atribui o site, né, o link da pasta de armazenamento que a gente vai fornecer os arquivos. Então quando a gente volta aqui em View, Group Work, Users, a gente tem aqui Index, que seria a nossa distribuição, e aqui é a pasta de consolidação. E ok, você colocou o in para distribuição e o out para consolidação. Seria no caso os valores de saída. Então, perfeito. Deixa eu só verificar aqui. Student Stuff, TCC, desculpa, Dropbox, Student Stuff, Tasks, in, out. Ok. Então, esse requisito aqui foi atendido. Se foi atribuída a responsabilidade do pacote, verificando aqui no projeto. Vou puxar para o local de obra. Cadê? Aqui eu tô vendo que você já adicionou os usuários. Perfeito. Voltando aqui para o requisito número 5, se foi atribuída a responsabilidade do pacote de trabalho, sim. E no requisito número 6 foram realizadas distribuições do plano de trabalho para seus respectivos usuários. Então foi realizada a distribuição. Deixa eu verificar os arquivos aqui. Turma 45, eu vou adicionar uma pasta. Seria o win.
seria dentro de Dropbox, Studio Stuff, Tasks, in. Ok, ok. Joga ela aqui pra dentro. E agora eu vou adicionar o Out. Selecionar. Dropbox, Studio Stuff, Tasks, Out. Ok. Então pronto, agora a gente tem o nosso in out. Abrindo aqui o nosso arquivo in, eu percebo que você criou duas versões. Seria interessante, quando você for salvar essas versões, você utilizar o campo notas para descrever o que cada um, qual a atualização que teve em cada um. Algumas vezes pode ter ocorrido só de ter tido um erro aqui e você acabou salvando uma nova e esqueceu de apagar a anterior. Ou você acabou adicionando alguma coisa. Então é sempre interessante usar o campo notas para manter essa informação sobre o versionamento dos documentos ou do projeto, ok? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho esses dois arquivos com uma diferença de 5 minutos salvos entre eles. A 01 então seria uma versão teste. É isso, tá. Então, nós vamos ter aqui as duas versões do seu arquivo de medição, documento de medição, sendo a primeira a versão teste e a segunda a oficial do primeiro período, que seria do dia 1º. Aqui você está considerando do dia 1º ao dia 10. Só que quando a gente compara o primeiro ao dia 10, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seriam 10 dias. E no nosso exercício a gente vai considerar períodos de 7 dias. Então seria do dia 1 ao dia 8, ok? Verificando aqui de novo, só para deixar claro, seria do dia 1º do 4 até o dia 8 do 4. Então faltou essa atenção aí, certo? Aqui está do dia 1º do 4 ao dia 10. E aqui a gente consegue perceber que foram só dos usuários do 00. E novamente, aqui está aparecendo os campos que você adicionou no seu modo 600. E então ficou faltando aqueles campos workload, os campos de custo, os campos de do index também ficou faltando, certo? Então preste atenção que quando você salva o arquivo e faz a distribuição, ele vai no modelo do layout que você está visualizando. Então, como você não adiciona esses campos lá, né? Quando você distribuiu, ele não veio também. E aí, caso você altere agora, depois de receber a medição preenchida, ele pode dar ele não vai vir com as informações preenchidas, né? Pelo usuário, pelo user 0 no caso. Ele vai ficar faltando essas informações que você vai adicionar, porque ele não vai ter tido acesso a esses campos. Então é sempre interessante você deixar o modo de emissão de medição preenchido previamente, já para não ter esse problema de faltar as informações na hora que ele for preencher. Então aqui no nosso requisito número 6 foi realizada assim a distribuição, só faltando a aplicação desses campos antes da medição. Então o ideal seria que você refizesse aqui e alterasse a data de medição, ok? Espero ter ajudado e qualquer coisa, basta entrar em contato pelo grupo do Telegram.